Bom dia, bom dia, boa tarde a quem está aqui em Portugal e bom dia a quem está no Brasil. Eu tenho a dupla responsabilidade hoje, uma de ser moderador desse painel com pessoas tão ilustres e outra, estou aqui como conselheiro no lugar do presidente Reis, que eu admiro muito, mas ele não pôde estar presente por problema pessoal. Então, eu tenho mais ou menos um texto para ler, que é um texto básico que a gente faz em todas as apresentações, contando um pouco da história da Câmara, que é mais ou menos assim. Para quem não me conhece, sou Adriano Machado, sócio-diretor da Pinto Machado e conselheiro da Câmara Comércio Brasil-Portugal. Temos um presidente desta Câmara, Manuel Domingos e Pinho, empresário e fundador da DPC, Domingos Pinho Contador, que é uma das melhores do Brasil. A Câmara Portuguesa do Rio de Janeiro é a mais antiga associação desta natureza fora de Portugal, fundada em 16 de setembro de 1911, por decreto do primeiro presidente da República Portuguesa, Manuel de Arriaga, que no decorrer desses 109 anos foi protagonista de várias ações e projetos desde o tempo em que o Rio de Janeiro era oficialmente a capital do Brasil. Cabe à nossa Câmara incentivar, alavancar e facilitar as relações empresariais com Portugal, com o objetivo de apoiar a realização de negócios e incentivar a solidariedade entre os associados, de modo a criar um ambiente que fomente o comércio bilateral e ajude investidores e comerciantes envolvidos, especialmente na área de atuação no Rio de Janeiro. Dessa forma, estamos trazendo a Pinto Machado, com a doutora Ana Sofia, que é a minha sócia, é um prazer tê-la como minha sócia, que vai falar sobre fundo de investimentos e visto para Portugal. O doutor Nuno Rocha Correia, diretor administrativo do Basel Bank, que irá falar sobre abertura de contas e documentações necessárias. E o doutor Ricardo Cupido, que é CEO e diretor-geral da Drafting, que irá falar sobre a aquisição de imobiliária em Portugal. O primeiro a falar vai ser o Ricardo. Por que o Ricardo? O Ricardo, que é da Drafting, que é uma imobiliária, aqui em Portugal vai ser alterado a legislação para bens elegíveis para visto gold. Ou seja, até dia 31 de dezembro desse ano, tem que se dar entrada no CEF, se quiser comprar um imóvel em Lisboa, Porto ou Algarve. Porque a partir do ano que vem, esses imóveis vão ter que ser comprados no interior. E não é fácil você encontrar um imóvel de 500 mil euros, até mesmo porque quem quer comprar um imóvel de 500 mil euros, geralmente compra em Lisboa, Porto, Algarve, são regiões que eu chamo de cheque em branco. A pessoa compra, se quisermos vender amanhã, ou ganha ou perde muito, não se faz isso, você ganha, pode ganhar muito e perder muito pouco, e a Drafting, além disso, ela é uma consultora, ela é mediadora, ela também tem alvará e concessão para ser a arquitetura, tem imóveis novos localizados no país todo, além de fazer mediação imobiliária. É uma empresa que tem um quadro de societário, engenheiro, arquiteto, então uma empresa que tem como alcançar muito o objetivo de quem tem interesse em morar em Portugal. Então, acho que ele é o primeiro, e tem que ser o primeiro a abrir aqui a palestra, a demonstrar. Depois, a doutora Ana Sofia vai falar da parte legal, e, por fim, o doutor Nuno Correia vai falar, olha, como é que eu faço para abrir conta em Portugal, que eu vou comprar esse imóvel, ou vou adquirir qualquer outro imóvel, e ele vai explanar um pouco. Então, doutor Ricardo Cupido, a palavra é toda sua. Ao final, havendo perguntas, a gente abre para perguntas, e essas perguntas que são feitas no chat. Doutor Ricardo, por favor. Então, muito boa tarde, aqui de Portugal. Já fui apresentado.
Vou começar a apresentar um bocado o que é a Draft Team, como é que isto começou, para entenderem um bocado a nossa posição de estar no mercado aqui em Portugal. Vou só aqui ligar isto, só um segundo. O slide já está aparecendo aqui, já. Mas eu queria pôr a passar em slide. Mas dá para passar aqui pelo canto, não dá? Ou eu consigo por aqui? Não sei. Não, você consegue. Ok, vou interromper isto só um segundo. Pronto. A Draft Team, portanto, começou essencialmente com dois amigos, o Vasco Torrete e o Pedro Gonçalves. Começaram a trabalhar como técnicos, o Vasco como técnico de arquitetura num gabinete em Portugal, pronto, de arquitetura. De seguida tirou a licenciatura e o mestrado cá em Portugal e obteve bolsas de estudo de prestígio nos Países Baixos, na Holanda, em Itália, que vieram influenciar o seu estilo nos projetos arquitetónicos e urbanísticos. O Vasco, em conjunto com o engenheiro Pedro Gonçalves, abriram a Draft Team Projetos e Construções em 2014, sempre com o foco no urbanismo, na arquitetura, na engenharia, na construção, consultoria. O escritório está, por exemplo, ativamente numa carteira global de projetos residenciais, comerciais e municipais, portanto, obras públicas. A Foxy Lane, uma empresa do Canadá, em Toronto, estabeleceu agora uma parceria com a Draft Team Projetos e Construções, onde o Vasco foi anunciado como um dos arquitetos de destaque da Europa para desenvolver alguns modelos das suas casas para cerca de 200 mil habitações que eles vão fazer agora desenvolver em Toronto. A empresa Draft Team Projetos e Construções é uma empresa PME, é líder no mercado nacional, no mercado português. Somos bastante conceituados e procurados no mercado, com especial foco na construção de alto padrão, ou seja, nas residências de segmento de construção de luxo. E um bocadinho em contraciclo, nós abrimos a Draft Team Homes, que se ocupa exclusivamente da vertente da mediação imobiliária, criando assim um grupo sólido e capaz de operar em todas as vertentes no que está ligado ao mercado imobiliário, podendo usufruir de serviços de mediação imobiliária, projetos de arquitetura e especialidades, construção, decoração de interiores, entre outros serviços. Assim, tratamos de toda a aquisição, desde a aquisição do terreno, tratamos desse processo todo, desde o desenvolvimento, a conceber o projeto de arquitetura e especialidades e meter o projeto, inseri-lo na Câmara Municipal, que é a Prefeitura. Tratamos todas as burocracias inerentes à gestão das empreitadas, desde a procura do sítio onde querem construir a propriedade, até à entrega das chaves, um produto-chave na mão, como entender. Como aqui podem ver, a habitação em Cascais é o nosso estilo, um palacete remodelado no Monte Estoril. Tem aqui clientes que nos contactam de toda a Europa para nos incumbir, escolhem um sítio, é lógico que isto é tudo falado, tem um budget, nós fazemos o orçamento e depois entregamos tudo pronto, completamente pronto, de chave na mão. Aqui Portugal é considerado o terceiro país mais seguro do mundo pela Global Peace Index.
possuímos um ótimo ensino a todos os níveis. Na escola, os miúdos com 2, 3 anos, começam a introduzir já o inglês nas creches, sendo uma disciplina obrigatória já quando eles entram na primeira classe, logo no ensino, e outras línguas também, como o francês e o espanhol, mais opcional, mais à frente. A escola é gratuita, tem alguma qualidade. Lógico que os colégios privados têm outro tipo de controle. A liberdade de nós andarmos na rua, ter com os nossos filhos, ir a um parque, não haver problema nenhum, o clima extremamente agradável, um verão mais ameno, um inverno menos intenso, de frio, aqui na nossa zona, principalmente em Lisboa, e no Algarve então muito menos. O Porto é um bocado mais frio. O idioma familiar, a gastronomia acaba por ser idêntica, os transportes públicos que acabam por ser gratuitos em alguns dos concelhos do país, que as próprias prefeituras oferecem o transporte público. Estamos a falar de comboios, tanto os trens, os ónibus, os outros meios de locomoção, como bicicletas e trotinetes e tudo mais. Os passeios em parques públicos, enfim, uma ampla oferta de entretenimento e atividades culturais gratuitas. A saúde, temos os hospitais públicos e os privados, ambos funcionam muito bem, tanto como os públicos, que são gratuitos. Estamos a um par de horas das principais capitais da Europa, Paris, de 1h50, Geneve 2 horas, etc. E pronto, temos aqui uma oportunidade, acho que é a última chance que temos em relação no que concerne o visto gold, de fazer a aquisição nestas zonas privilegiadas de Portugal, que é onde está o grande monopólio, que é o Lisboa, o Porto e o Algarve. A partir daí, pronto, sobra-nos o interior, que não deixa de ser bonito, mas é mais complicado em termos das casas e daquilo que se pretende, não é? Temos aqui Cascais, Lisboa, algumas nos slides, o Porto, o Douro, não é? Lá ao pé do Porto, o Algarve, enfim, são tudo locais que até dia 31 de dezembro, no que concerne ao visto gold, é a derradeira oportunidade. Eles andaram a adiar e parece que agora vai ser mesmo a última oportunidade de aquisição para visto gold aqui na nossa zona. Não sei se o Dr. Adriano há alguma questão que queira que responda. Eu tenho, Ricardo, vou até... Deixa eu falar, Ricardo, a Pinto Machado, alguma vez é procurada para compra de imóveis, não só Lisboa, Porto, mas em alguns locais do país, Praga, por exemplo. Fugindo um pouco da questão do 500 mil euros do visto gold. Vocês também atendem essa região com bens inferiores a 500 mil em Braga e demais localidades, não atendem? Também, sim. Temos parceiros que escolhemos trabalhar, qualificados, que vão fazemos essa ponte e que vão mostrar os imóveis, o tipo de imóveis que pretende, logicamente. E sim, atendemos. Lisboa, Porto, Algarve, Leiria, portanto, a zona da costa, chamada a Costa de Prata, tudo. Okay. Eu também tenho visto aqui em Portugal como é que os imóveis em Lisboa, no Porto, estão sendo bastante procurados em razão do fim do visto gold, mas não houve aumento do valor dos imóveis. O imóvel se manteve um valor, um patamar, o mesmo patamar, o que eu acho que isso também facilita na hora da compra, porque as pessoas podem pensar, olha, eu já vou comprar esse ano e o preço vai aumentar, vou pagar mais 10%, 20% a mais. Pelo que eu vejo e tenho visto aqui no mercado português, o preço continua sendo praticado até antes da pandemia, praticamente o mesmo preço. Acho que até caiu um pouco
por causa da pandemia. E outra coisa que me chama muita atenção nessa empresa eu gosto muito da arquitetura, no projeto de vocês. A arquitetura de vocês é uma coisa muito bonita, chama atenção. Então, os prédios de vocês são muito bem acabados, tem uma imagem muito bonita e são bem localizados. Além, como falei no início, de abranger várias coisas, mediação, arquitetura, construção, administração e etc. Não sei se eu faltei alguma coisa, se você quer complementar. Não, está tudo. Basicamente, doutor Adriano, está tudo. A Draftin é isto, sempre pronto a servir. E naquilo que nós pudermos ajudar nas pessoas. Pronto, tem aqui uma empresa onde se trata de tudo, se for na questão de construir, na questão de selecionar os imóveis para visto gold, como entender, trata de tudo desde o princípio até ao fim. E como é que você faz a seleção? A pessoa te procura, você fala assim, olha, eu quero imóvel perto de colégio, quero imóvel perto de um ginásio, quero imóvel onde tem um autocarro ou ônibus que passe perto, e vocês procuram a dedo o que o cliente quer, é isso? Exatamente, com certeza, dentro das demandas das pessoas. Nós temos cerca de 15 consultores devidamente treinados para atender a esses pedidos. Não vale a pena se uma pessoa tem interesse em querer ir ao pé de uma escola, não vale a pena estar a pôr num sítio muito mais para o interior. Portanto, vamos sempre ao encontro daquilo e às vezes temos uma tarefa difícil, que é fazer ver às pessoas que pretendem, não, é impossível de comprar porque não dá. Tem aqui zonas extremamente caras, que é a zona de Cascais, Quinta da Marinha, que são das faixas mais caras da Europa, tem quase preços e é muito visada por outro tipo de mercado. E às vezes nós tentamos sempre, ou então aconselhamos no outro lado, porque é diferente, é melhor, o que vai querer. Por exemplo, tem aqui zonas que aconteceu de um cliente específico, por acaso era um senhor do Brasil, morava num condomínio de luxo em Cascais e estava-se a mudar para um interior de Cascais, uma zona mais interior, e aquilo não era para ele. Só que as pessoas não conhecem a zona, nós apresentamos a zona, fazemos pronto, realmente o que é a zona, porque é que é aquela zona, quais são as vantagens daquela zona, as desvantagens, é quase como uma análise financeira, uma análise SWOT, fazemos ali aos imóveis e às... Ricardo, eu acho que a pessoa que compra um imóvel de 500 mil euros, é claro que essa visão que vocês têm da empresa, é acompanhar e dar opinião, ela é fundamental. Mas eu volto da minha opinião pessoal, se eu fosse comprar sempre imóvel de 500 mil, eu tentava realmente comprar sempre Lisboa, Porto, o Grande Lisboa, são imóveis que amanhã eu posso vender rápido, são imóveis que eu tenho um cheque em branco na mão. Se eu vou comprar 500 mil no imóvel, imagina no interior, em Bragança, nada contra, fora Bragança, mas se você amanhã quiser vender esse imóvel de 500 mil, você não vai vender tão fácil. Não vai vender. Pode até vender, perdendo dinheiro. Além de, pode ser elegível a visto gold do ano que vem? Pode. Posso agora adiantar meu plano de mudança ou compra, ou para ter um visto em Portugal, junto com um bom imóvel, o momento é agora. O momento é agora. O que eu tenho alertado a todo mundo é isso. O momento é agora. O momento é agora. Os imóveis estão ao preço, não estão, como o Dr. Adriano falou, realmente não está a subir, continua a preço, porque as pessoas também sabem, têm aqui a última oportunidade de os vender num visto gold, não é? Portanto, não vale a pena estar a pôr a coisa muito alta, que depois, mais tarde, porque aqui a zona de Lisboa, Porto, o fator área, localização, é sempre um fator de valorização. E ele teve um bocado inflacionado, baixou um bocado, e não deixa. E Lisboa, Porto, Algarve são sempre as zonas de eleição, não há. Se quer investir, é nestas zonas. Eu também sou suspeito, né? Eu gosto muito de Lisboa, Cascais, Algarve, são regiões também que eu adoro. Ainda por cima tendo uma sócia que eu adoro do outro lado, que é a nossa doutora Ana Sofia, então é ainda melhor ainda. Doutora Ana Sofia, só foi para lhe deixar corada isso.
Muito obrigada. A doutora Ana Sofia, minha sócia, gosto muito, uma admiração pessoal por ela, e vai falar sobre fundo de investimentos e vistos para Portugal, e onde ela também vai abordar a parte do CEF, que é muito importante, em que as pessoas têm muita curiosidade, até mesmo porque Portugal, o próprio CEF está sendo alterado, e temos um prazo fatal, que é 31 de dezembro, e como a doutora Ana Sofia vai ressaltar, que ela já comentou, não pode se deixar para a última hora para dar entrada, e sempre tem a parte documental, em que pese há bancos que trabalham muito rápido, dão declarações como o básico, que o banco dá a declaração muito rápido para entrar no CEF para dizer, olha, realmente há o dinheiro aqui na conta, e há bancos que demoram um mês. Então, a gente tem que tratar sempre com um prazo um pouco maior. Doutora Ana, já estou tirando a sua palavra, me desculpa, a palavra é toda sua. Não, de todo. Muito obrigada pelas suas simpáticas palavras. Em primeiro lugar, gostaria de, em nome da Pinto Machado, agradecer o convite que nos foi feito pela Câmara de Comércio do Rio de Janeiro. Muito obrigada. Um especial agradecimento à Carla, que foi incansável, como sempre, na organização deste evento. Um cumprimento especial aos meus ilustres colegas de painel, sinto-me muito honrada em partilhar o painel com o Dr. Nuno Correia, com o Dr. Ricardo Cupido. Para além de colegas de painel, temos parcerias, portanto é sempre uma honra trabalhar com tão ilustres colegas. E, portanto, aqui o tema que me foi incumbido no fundo, fazer-vos aqui uma explanação, prometo ser sucinta, relativamente ao visto gold, portanto, à sua parte legal, aos requisitos legais e depois à parte da tramitação, portanto, no CEF. Vou partilhar aqui uma pequena apresentação que preparei. Eu penso que ela neste momento já está a aparecer. Ok, portanto, o título da autorização de residência por investimento, que nós habitualmente designamos de Golden Visa, ele contempla-nos aqui vários benefícios para quem vai requerer este título. Portanto, desde logo, a necessidade de entrar em Portugal sem qualquer tipo de visto prévio, portanto, poder viajar nos países que compõem o espaço Schengen sem necessidade também de visto prévio. A pessoa que é titular do visto e depois também o seu agregado familiar, se assim o entender, poderem residir, trabalhar ou estudar em Portugal, portanto, beneficiando de todos os direitos sociais e também do sistema de saúde e de educação que o Portugal tem para os seus residentes. Portanto, poder trazer a família, portanto, como adiante vos explicarei. Após os 5 anos de titular de Golden Visa, poder pedir a título de residência permanente, e no limite, se caso o entenda, ao final dos 6 anos poder até solicitar a aquisição de nacionalidade portuguesa. Relativamente aqui ao regime legal do visto gold, nós vamos ter que falar aqui em duas grandes situações. Temos uma situação que é a que temos neste momento em curso e que estará em vigor até 31 de dezembro de 2021, e depois a partir do dia 1 de janeiro teremos um outro regime legal em que houve significativas alterações e que, portanto, falarei delas também mais adiante. Mas para já, aquilo que temos até 31 de dezembro, temos aqui várias modalidades que o investidor tem ao seu alcance para poder ter um visto gold. Portanto, basta ao investidor escolher uma delas, aquela que for mais adequada à sua situação em concreto. Eu vou passar a enunciar essas modalidades. Portanto, a primeira modalidade é o investimento de 1 milhão de euros numa conta bancária, portanto esse valor é proveniente do estrangeiro, entra numa conta bancária que é aberta em Portugal e nela permanece durante um período de 5 anos. Depois temos uma outra modalidade que passa pela criação de emprego, portanto o investidor vai criar aqui no mínimo 10 postos de trabalho e, portanto, demonstrando esta situação também é elegível para visto gold. Poder fazer um investimento de 350 mil euros na constituição de uma sociedade comercial ou então poder fazer um aumento de capital de uma sociedade que já existe, portanto isso também é uma das opções. A opção predileta até ao dia de hoje de grande parte dos investidores é aquilo que nós chamamos de real estate, portanto a compra de um imóvel que se situa em todo o território português, portanto até 31 de dezembro, no valor de 500 mil euros, igual ou superior. Atenção que há aqui algumas situações relativamente à aquisição de imóveis que podem ser feitas por um valor inferior, que é no caso de o empresário adquirir uma construção
com mais de 30 anos, portanto que esteja devoluta, ou então em áreas de reabilitação urbana. Portanto, normalmente são as prefeituras, aqui as câmaras municipais, que fazem uma qualificação das áreas de reabilitação urbana e, portanto, se o investidor comprar um imóvel nessas áreas, pode ser num valor de 350 mil euros ao invés dos 500 mil que decorre do regime geral. Depois, temos aqui uma outra modalidade, que é a aquisição de unidades de participação em fundos de investimento. Portanto, aqui o investidor vai comprar unidades de participação de um fundo, portanto, normalmente estes fundos são regulados pela CMVM, portanto, altamente auditados, portanto, do ponto de vista da segurança jurídica também são vias de opção de investimento seguro, e normalmente eles destinam-se a capitalizar empresas portuguesas e também têm aqui uma maturidade de pelo menos 5 anos. Por um lado, outra modalidade não tão procurada, mas que também existe legalmente, que é, portanto, aqui o apoio à produção artística, no valor aqui também de 250 mil euros. No fundo, o investimento vai para uma empresa que integre o setor da área de produção artística. E, por último, uma modalidade recentemente introduzida pela lei, que é o VisaTech, portanto, o investimento de 350 mil euros em atividades de investigação científica, portanto, aqui destinado também à investigação e ao sistema científico e tecnológico. Portanto, estas, assim, de grosso modo, são as várias opções que o investidor tem ao seu alcance. Relativamente à alteração legislativa que tanto se fala, portanto, ela já havia sido abordada pelo Governo, portanto, quando foi do Orçamento de Estado de 2020, no entanto, com a situação pandémica, o Governo adiou aqui a alteração do regime jurídico sobre esta matéria, portanto, e veio a concretizá-la em fevereiro deste ano, através do Decreto-Lei 14 de 2021. Houve aqui uma alteração significativa, quer na alteração dos valores mínimos das modalidades de investimento, quer na clarificação aqui também da questão do qual o timing que o investimento tem que ser mantido para o titular poder beneficiar do ARI, e estas alterações vão entrar em vigor até dia 1 de janeiro de 2022. No entanto, existe uma norma transitória que nos diz que todos os processos que deem entrada no CEF até 31 de dezembro, mesmo que não sejam finalizados até 31 de dezembro, eles vão ser analisados ao abrigo do regime antigo. Daí a nossa advertência, no sentido de quem quiser comprar um imóvel nas áreas de Lisboa, Porto, Costa Litoral, portanto, poder fazê-lo até 31 de dezembro, desde que dê entrada do processo no CEF até essa data. Não sabemos bem o que é que vai ser do CEF, sabemos que o CEF está em grande reestruturação orgânica, também esta questão não ainda foi muito bem definida como é que vai ser, mas para já é um instituto que nós sabemos que vai tratar destes processos. Relativamente às novidades, portanto, que vão entrar em vigor a 1 de janeiro, o que é que nós temos? Temos, portanto, a clarificação em relação às modalidades de investimento, portanto, todas elas, houve aqui clarificação que o investimento tem que se manter por um período mínimo de 5 anos, e houve aqui algumas alterações em relação aos montantes mínimos de algumas modalidades. Por exemplo, naquela primeira modalidade tradicional, foi assim que o Golden Visa nasceu, com a modalidade da transferência de dinheiro para uma conta bancária em Portugal, o valor vai subir para 1,5 milhão, em vez de 1 milhão que atualmente temos. Relativamente aos imóveis, aqui a grande alteração, portanto, os imóveis para habitação de valor igual ou superior a 500 mil euros, apenas vão ser elegíveis se situados em determinadas zonas do país, já não em todo o território nacional, não é? E essas zonas do país temos os territórios das Ilhas da Madeira, dos Açores e alguns territórios do interior de Portugal continental. Eu vou destacar aqui o Algarve, que é uma zona muito procurada pelos turistas, mas que também vai ter aqui algumas zonas em que vão ser elegíveis para visto gold, que são os concelhos de Alcotim, Algesur, Castro Marim, Monchique e Vila do Bispo. Portanto, são concelhos do interior do Algarve, mas também, adquirindo um imóvel nestes concelhos, é elegível. Temos aqui uma posição que, de certa maneira, alguma doutrina tem defendido, que de facto a lei fala-nos em imóveis para habitação. E o que grande parte da doutrina tem dito é que, como o legislador apenas refere imóveis para habitação, quer dizer que os imóveis que sejam destinados a serviços ou a comércio, se forem de valor igual ou superior a 500 mil euros e se situarem em Lisboa, Porto ou Costa Litoral, eles podem ser elegíveis porque o legislador não excluiu essa possibilidade. Esta é uma leitura que eu também partilho, embora vamos ter que aguardar um pouco para ver qual é que vai ser a orientação do CEF. Mas, de facto, numa análise da lei,
tudo indica que, portanto, se a pessoa comprar um imóvel de serviços, portanto, uma clínica, portanto, um ginásio, um escritório, portanto, isso são imóveis que são localizados em Lisboa e desde que igual ou superior a 500 mil euros, eles são elegíveis para visto gold. Como vos digo, vamos esperar para aguardar pela prática do CEF. Aqui também uma mudança no regime da questão da subscrição das unidades de participação em fundos de investimento, portanto, a partir do dia 1 de janeiro, também o valor vai ser de 500 mil euros e não o de 350 que atualmente vigora. A atividade de investigação científica, o Visatec, também vai ser os 500 mil e também a questão da constituição da sociedade comercial também vai passar para os 500 mil. Portanto, em suma, vamos ter uma elevação do investimento e também, territorialmente, vamos ter uma tentativa do governo, pelo menos foi essa a intenção legislativa, de povoar um pouco os territórios do interior que estão esquecidos. Relativamente ao processo de atribuição do visto gold, portanto, é um processo sobretudo de natureza administrativa, portanto, o investidor terá que reunir uma série de documentação para dar entrada desse processo no CEF. Portanto, eu aqui neste slide tenho enunciado a documentação que tem que ter, portanto, o passaporte, se for um país fora do espaço Schengen tem que ter um visto prévio para entrar em Portugal, para regularizar a sua entrada ao final dos 90 dias, o certificado de registro criminal, o seguro de saúde, tem que demonstrar ao CEF que tem a sua situação contributiva regularizada perante a Segurança Social Portuguesa e perante a Autoridade Tributária Portuguesa, e tem que demonstrar que tem alojamento e posse dos meios de subsistência, portanto, e depois todos os documentos relacionados com a modalidade de investimento que ele escolheu para pedir o visto gold. Relativamente ao procedimento, o primeiro passo que o investidor tem que fazer, antes até de vir para Portugal, é contactar um representante fiscal, porque ele vai precisar de um NIF, e como o Dr. Nuno Correia adiante explicará melhor, portanto, para abrir a conta bancária em Portugal, o NIF, que é o número fiscal português, equivalente ao CPF brasileiro, ele é obrigatório. Portanto, o primeiro passo do investidor será esse, contactar um representante fiscal para poder tratar junto à autoridade tributária deste NIF. Depois, o passo seguinte, que o Dr. Nuno explicará melhor, portanto, será abrir a conta bancária em Portugal, não é? Portanto, o investidor tem que avançar com este step, com este passo também. Depois temos que, e aí já pode ser o advogado, portanto fazer aqui o registro no portal ARI, porque todos estes processos no CEF eles são tratados de forma eletrónica numa plataforma, que é o portal ARI, e aí pagar uma taxa de recepção para a análise do pedido, que é uma primeira taxa, que são 533,90 €, e juntar digitalizada toda a documentação relacionada com o investimento e a documentação exigível. Depois temos que aguardar aqui pelo agendamento dos serviços de estrangeiros e fronteiras, portanto, de notar que os prazos estão um bocadinho inflacionados em função quer da situação da pandemia, quer da situação de reestruturação que o CEF está a atravessar neste momento, portanto, e o único momento em que o investidor tem necessariamente de vir a Portugal é quando for feito o agendamento no CEF para a recolha dos dados biométricos. Portanto, todo o restante processo ele pode ser tratado de forma remota com o advogado, portanto, isso é bastante tranquilo, é só mesmo neste momento em que ele terá que vir a Portugal. E aí, depois do agendamento, terá que aguardar pela análise do pedido, que neste momento o CEF está a demorar sensivelmente 9 a 12 meses, e aí, após a aprovação do pedido, pagar a taxa pela emissão do seu título, que neste momento é de 5.336,40 €. Relativamente ao título, portanto, o título é concedido com validade de 1 ano e depois ele é renovado por períodos de 2 anos. E na altura da renovação, o investidor tem que demonstrar que cumpre aqui algumas situações, ou seja, que o investimento se mantém, que tem a intenção de manter o investimento e que esteve em Portugal por um período mínimo de 7 dias. Queria-vos deixar também aqui a nota que muitas vezes o CEF tem o entendimento que este período de 7 dias pode ser entendido como período de permanência em qualquer país do espaço Schengen, não tem que ser necessariamente Portugal. Também há casos em que o CEF tem esse entendimento. E pagar a devida taxa, como aqui, infelizmente em Portugal, temos sempre a máquina administrativa a cobrar taxas para tratamento dos processos. Relativamente aqui ao agrupamento familiar, portanto, o agrupamento familiar é aqui a possibilidade que o investidor tem de, ao abrigo do seu título, a poder trazer a sua família. Estes processos do agrupamento familiar, eles podem ser tratados todos em simultâneo com o investidor, portanto, o investidor, se quiser, pode tratar do processo
da esposa, dos filhos, tudo ao mesmo tempo. Mas o que vai acontecer é que, portanto, os processos dos filhos e da esposa vão ficar condicionados à decisão final do processo do investidor. Portanto, eles vão sair todos ao mesmo tempo, não vai sair antes do processo do investidor. Aqui temos o conceito de membro da família do residente, que se encontra previsto na Lei de Estrangeiros. Temos aqui o cônjuge, os filhos menores, os filhos maiores, mas desde que se demonstre que existe uma situação de dependência económica, os ascendentes e, em alguns casos, também os irmãos. Portanto, em termos de visto gold, foi, em traços muito gerais, aquilo que vos expliquei. Queria deixar aqui uma nota, que é de um benefício fiscal, que é muito procurado pelos investidores também, que é o RNH, portanto, o Estatuto de Residente Não Habitual. Portanto, este Estatuto de Residente Não Habitual, ele foi criado em 2009, na sequência da crise pós-Troika, que o Governo quis atrair investimento estrangeiro para o país. E fê-lo de uma forma a que criou um regime fiscal atrativo para o investidor poder trazer para cá riqueza. E então, o que é que acontece? O investidor, até 31 de março de cada ano, pode pedir junto das finanças, da autoridade tributária, o estatuto do RNH. Tem que demonstrar que reúne aqui os 4 requisitos do RNH, que é, de facto, serem residentes em Portugal pelo menos 183 dias no ano, não poderem ter tido residência anterior em Portugal ao momento em que estão a fazer o pedido, não podem ter tido residência em Portugal nos últimos 5 anos e têm que exercer aqui aquilo que nós chamamos uma atividade de elevado valor acrescentado. Portanto, existe uma tabela em que, no fundo, concretiza que atividades é que são estas, mas assim em traços gerais, portanto, os médicos, os arquitetos, os artistas, os empresários, os administradores de empresas, portanto, demonstrando aqui que exerce uma destas atividades, portanto, está também elegível para o estatuto de RNH. O que é que este estatuto nos contempla? Porque temos aqui, uma vez concedido este estatuto, durante um período de 10 anos, o investidor tem o direito de ser tributado a uma taxa máxima de 20%. O que é bastante vantajoso, tendo presentes os nossos escalões de IRS, em que são progressivos e que a taxa máxima pode ir até aos 48%. Como veem aqui, o benefício fiscal é bastante simpático. Por outro lado, em relação aos rendimentos obtidos no exterior, e desde que exista uma convenção para eliminar a dupla tributação, em alguns casos nós conseguimos aqui um método de isenção, em que não há tributação desses rendimentos. Portanto, é um estatuto muito procurado pelos estrangeiros, que conseguem durante 10 anos ter aqui um acolhimento fiscal simpático. Portanto, eu penso que em termos gerais foi tudo, estou disponível para questões no final e uma vez mais muito obrigada pelo vosso tempo. Doutora Ana, parabéns pela exposição. Principalmente a parte final da residência não habitual, que por lapso eu não mencionei, mas ela é muito importante realmente para quem faz um planejamento tributário para mudar para Portugal. Outro tema que abordou muito bem e interessante é a parte do reagrupamento familiar. O visto é concedido para o visto Gold, mas ele é casado, tem filhos, e a família não pode ir ficar separada. Nós temos, então, o reagrupamento familiar, que serve para não separar as famílias, filhos, esposa, e etc. Eu acho tanto você quanto o Ricardo vão deixar disponível depois para a Carla a apresentação, caso alguém queira, né? E para partilhar. Agora vamos para o final da nossa palestra aqui, da nossa webinar, com o Dr. Nuno Corrêa, do Bison. Bison é esse que é muito importante para a obtenção do visto Gold, que o dinheiro depois está na conta corrente e é feita depois uma declaração essa que serve para o CEF. E sem essa declaração se não obtém o visto Gold. Então, é o imóvel, a legislação, o banco, alguns fatores. Doutor Nuno Corrêa, eu quero passar a palavra e agradecer a sua presença. Eu é que agradeço o convite. Muito bom dia, Brasil. Muito bom dia a quem nos acompanha aqui em Portugal. Boa tarde, já. Muito obrigado à Câmara de Comércio do Rio de Janeiro por este honroso convite. É um prazer enorme estar convosco mais uma vez. Muito obrigado ao Dr. Adriano Machado, à Pinto Machado, pelo convite que me fez e um abraço também aos palestrantes aqui presentes, que é uma honra estar sempre com a doutora Ana Sofia, o Ricardo,
Muito obrigado a todos. Falando um pouquinho, muito rápido, de quem é o Bison Bank, o nome é recente, o banco foi estabelecido em 2000. Nós começámos a nossa atividade no Brasil, como Banif, Banco de Investimento. Na altura, em 2000, fizemos a aquisição do banco... Apoio técnico aí que venha precisar, mas a gente vai mobilizando à medida que a gente for sentindo a necessidade. Só aqui retirar o som. Presa lá, né? Muito, assim, inoperante, né? É assim, eu comecei. Muito bem. Sim, senhor. Continuando, estava eu a dizer que em 2000 nascemos no Brasil, em São Paulo, banco de investimento, a fazer parte do grupo Banif, no Brasil. Eu próprio estive presente em São Paulo durante 3 anos, conheço bem o mercado financeiro brasileiro, temos muitos e bons clientes brasileiros a trabalhar connosco. Em 2016, o grupo Banif foi integrado no Santander. O banco de investimento, para o qual eu trabalho já há 17 anos, manteve-se a trabalhar sozinho, independentes, e em 2018 fomos adquiridos por um grupo de Hong Kong. E, portanto, nascemos no Brasil, sempre presentes em Portugal e agora com uma ponte para a Ásia. E isto faz com que nós, hoje, sejamos um dos bancos em Portugal com um processo de abertura de contas bancárias muito, muito ágil, porque temos clientes em 64 países por esse mundo fora. Muitos destes clientes abriram conta neste último ano por razão do visto gold. A maior parte deles, diria 95% deles, porque estavam a obter este visto gold por via do investimento em fundos de capital de risco. E, pegando nas palavras da doutora Ana Sofia, o primeiro passo para fazermos o processo de abertura de conta é obter um número fiscal, um CPF português. O CPF português chama-se NIF, portanto é um número fiscal português. O escritório da Pinto Machado, a doutora Ana Sofia, pode perfeitamente tratar, mediante procuração, desse mesmo documento, desse mesmo instrumento, que é um instrumento precioso para a abertura de uma conta bancária ou para qualquer atividade em Portugal, é necessário esse mesmo número. E, portanto, em conjunto aqui com a Pinto Machado, com a doutora Ana Sofia, o NIF é o documento principal e, de seguida, tratamos do processo de abertura de conta através do preenchimento de formulários bancários que nós enviamos para os clientes em qualquer parte do mundo, e quando referi que temos clientes em 64 países, vai desde a Indonésia ao Chile, desde o Brasil, UK, da Rússia, África do Sul, um pouco por todo o lado. E, portanto, com esta facilidade, o preenchimento desses mesmos formulários pode ser feito ou no vosso computador, ou à mão, imprimindo e preenchendo, e depois basta enviar esses formulários devidamente rubricados e assinados por vós para o banco aqui em Lisboa. Ao mesmo tempo, e aqui mais uma vez, com a ajuda preciosa da doutora Ana Sofia da Pinto Machado, será necessário certificar alguns documentos que acompanham sempre os processos de abertura de conta. Eu digo que é necessário certificar para os senhores não terem o incómodo de irem despender tempo e dinheiro a apostilar e a notarizar documentos que eu sei que no Brasil é sempre algo complicado e caro. Para poupar-vos a essa maçada, nós temos este processo em que os advogados locais, aqui em Portugal, podem fazer a certificação das seguintes cópias. Cópia do passaporte, primeira página, página biográfica e página da assinatura. O imposto de renda. O imposto de renda brasileiro é um instrumento fantástico porque nos permite comprovar o endereço, permite comprovar o número fiscal, permite comprovar também a profissão, a ocupação profissional e não muito mais do que isto, com estes 3 documentos, portanto, NIF,
número fiscal português, imposto de renda e passaporte, nós praticamente conseguimos abrir a conta. Com estes documentos cá, nós estamos a demorar 3, 4 dias úteis para fazer a abertura de conta e, uma vez a conta aberta, então é o momento de receberem na vossa caixa de e-mail o respectivo IBAN para que possam fazer a transferência do exterior. Aqui, reforçando o que a doutora Ana Sofia há pouco disse, que estas transferências, para serem elegíveis para o visto Gold, elas têm sempre que vir de uma conta no exterior de Portugal. Portanto, pode ser do Brasil, a origem pode ser o Brasil, pode ser os Estados Unidos, pode ser o Uruguai, pode ser um lado qualquer, desde que a conta esteja, ou seja, titulada por um de vós e, portanto, que essa transferência possa ser feita do exterior. Uma vez o dinheiro cá e feita a seleção do investimento que se pretende, seja ele um investimento imobiliário, seja ele um investimento num fundo de capital de risco, com muita facilidade se faz essa mesma situação. O investimento imobiliário através de uma escritura, para a qual também o escritório da Pinto Machado terá os poderes necessários para o efetuar, a subscrição de um fundo de capital de risco apenas através de um boletim de subscrição, um boleto de subscrição, o qual nos pode ser enviado por e-mail e, nesse momento que nós recebemos esse boletim, iremos enviar o dinheiro para a sociedade gestora, portanto, para o fundo, iremos receber as cotas do fundo na vossa conta e será esse o momento em que iremos emitir a declaração que o Dr. Adriano Machado falou logo no início, a declaração para o CEF, declaração essa que dá início ao processo de aplicação do visto Gold para quem pretende esse mesmo instrumento. Portanto, com a facilidade que eu expus em poucos minutos todo este percurso, devo-vos dizer que todos os dias temos a honra de abrir contas a cidadãos de todo o mundo, muitos deles também do Brasil, brasileiros também que estão nos Estados Unidos e noutras partes do mundo, e portanto será um prazer também para nós poder tomar conta desse processo para vós. E fico completamente à vossa disposição para qualquer questão, dúvida que possam ter agora ou depois. Muito obrigado. Doutor Nuno Correia, gostei muito mesmo da sua exposição. Foi muito prática. E geralmente, aonde se tem dúvida é na prática. Você demonstrou como é que abre, para que serve, a declaração, e também fiquei muito honrado, junto com e a doutora Ana Sofia também, ao falar do nosso serviço da Pinto Machado, e tenho um prazer também de ajudar muitas vezes o BAISO no que for necessário nesse sentido, junto com a Ana Sofia. Muito obrigado. Obrigado, nós. Se houver alguma pergunta, a gente vai encaminhar via e-mail. Se tivermos pedidos também da apresentação da doutora Ana Sofia e do doutor Ricardo, doutor Nuno, também pode mandar por e-mail, porque essa webinar está sendo gravada. E a doutora Carla Pedrosa, que é da Câmara, Comércio, ela fica encarregada sempre de compilar, e a gente sempre manda para ela todas as apresentações, ela às vezes encaminha ou um de nós encaminhamos para as perguntas ou a apresentação das apresentações. Novamente, fico honrado de ter presidido esse painel. Essa honra foi dupla. Primeiro, por estar substituindo, em que pese não está à altura do presidente, de quem eu, volto a repetir, gosto muito e respeito. E segundo, dividir o painel com pessoas tão importantes, a doutora Ana, o doutor Nuno, o doutor Ricardo, e na companhia da Carla. Quem quiser, alguém está me ouvindo? Está me ouvindo? Sim, sim.
As perguntas estão abertas aí no chat. Tem uma pergunta aí, doutor Adriano, Então, da vamos lá doutora ver. Sofia, para a doutora Ana Sofia. O valor de título... Adriane Soares para todos. Doutora Ana Sofia, o valor do título de residência é o mesmo para todos os tipos de visto? O som. Obrigada. Se estivermos a falar, portanto, de títulos de residência ARI, portanto, de investimento, o valor é o mesmo. E foi o valor que atrás vos indiquei, os 5.000 e poucos euros. Se for o processo normal, que não foi aqui abordado hoje, os valores são um pouco inferiores. Mas queremos deixar nota que o processo ARI é um processo que tem uma celeridade maior, muito maior, do que um processo normal de autorização de residência, que tem um valor muito mais baixo de taxa. Portanto, também deixar-vos essa nota. Mas sim, portanto, aquelas modalidades que eu falei, o valor é o mesmo. Tá bem, muito obrigada. Tem uma outra pergunta de Margarida Scarpe. Onde posso encontrar a norma transitória que salvaguarda os investimentos feitos até 31/12/2021? Ou seja, olha, eu vou investir, quem me garante que em 2022 eu vou perder o que investir? A norma transitória. Ok, portanto, ela decorre da lei. Portanto, aqui o decreto-lei de 12 de fevereiro de 2021, que eu estou aqui a localizar para dizer exatamente qual é que é o artigo. Portanto, o decreto-lei 14 de 2021 de 12 de fevereiro, no final, tem aqui uma norma transitória, que é o artigo 3º, de aplicação no tempo, que nos diz que, portanto, a lei 23 de 2007, portanto, a lei anterior, com a redação dada, é aplicável a todos os processos de autorização de residência para investimento até 31 de dezembro. Portanto, a nova lei é aplicável a todos os processos de autorização de residência para investimento requeridos após a data de entrada em vigor da presente lei. Portanto, nós temos aqui no artigo 3º, no número 1 e no número 2, a salvaguarda da norma transitória que eu referi na apresentação. Ok, obrigado. A Adriane Soares também agradeceu a sua resposta. Obrigada. Não sei se tem mais alguma pergunta que vai ser formulada, ou a gente pode encerrar. A Mariana também agradeceu agora a resposta dada. E foi uma pergunta muito interessante dela, porque é uma dúvida que todos têm, né? Mas imagina só, vou comprar e muda a regra, como é que eu fico? Bom, enfim, acho que podemos encerrar. Agradecer mais uma vez a participação e a Câmara. A Carla, mais uma vez, muito obrigado por tudo. E obrigado aí também pelo webinar e a participação de todos vocês. Obrigada a todos, obrigada, doutor Nuno, doutora Ana Sofia, doutor Ricardo, agradeço aí a todos, doutor Adriano, a presença de todos também, né, no evento, e as apresentações e o vídeo, eles vão estar no site da Câmara a partir desta sexta-feira agora. E quem quiser entrar em contato, né, doutor Adriano, ou com o senhor ou comigo, eu vou colocar o seu e-mail aqui, pode ser? Pode, fica à vontade. Se qualquer coisa, se alguém quiser entrar em contato comigo também, pode fazer a pergunta para mim, que eu passo para ele, não há problema nenhum. Pronto. Tá bom? Olha, obrigado. Agradeço a todos aí, tenham um bom dia e uma boa semana para todos aí. Obrigado. Dá licença. Obrigada a todos. Obrigado.